Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Peterson, eu sou psicólogo, sou psicanalista e atualmente sou imigrante. Eu estou querendo com esse canal dividir com vocês algumas experiências no campo psicológico que estão diretamente ligadas ao movimento de imigração, né? Os sentimentos, as vivências do imigrante, como é que isso pode se manifestar na parte psíquica. Hoje eu queria falar sobre a linguagem e os sentimentos do imigrante. Para falar sobre isso, eu vou utilizar do princípio fundamental da psicanálise lacaniana, que estrutura o consciente e o inconsciente como linguagem. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente se estrutura na forma de linguagem, na forma de palavras, de comunicação. Então, dando um exemplo bem rasteiro do que isso seria, é como você pensar, você não consegue pensar sem a utilização de palavras, né? As palavras, elas criam uma conexão com a realidade. Então, por exemplo, se eu falar com você elefante, e depois disso eu abrir o seu cérebro, eu não vou encontrar um elefante no seu cérebro, mas você certamente pensou em elefante agora. Então a nossa mente, em certo sentido, é um espaço virtual. A gente não consegue, de forma tátil, pegar nos nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos estão lá em forma de palavras. E essas palavras, elas existem numa forma de significante e significados. O que é que significa isso? Existe uma cadeia de significantes. Para transmitir para você uma ideia, eu preciso de mais de uma palavra, que seria o significante, para você criar um significado. Então, essa cadeia de significantes, para mim, não significa necessariamente que é a mesma cadeia de significado para você. Eu vou dar um exemplo. Se eu falar para você a palavra bola, você não vai encontrar nenhum sentido nessa palavra isolada. Mas se eu disser para você bola rápida, você, a partir desse momento, pode ter criado um sentido, bola rápida. Isso também não significa que para você essa cadeia de significantes bola rápida seja mesmo que para mim, bola rápida. Você pode entender bola rápida de outra forma, então isso significa, existe um significado diferente para você dessa mesma frase, dessa mesma cadeia de significantes. Então, nosso trabalho na psicanálise é justamente tentar, de alguma forma, inserir novas palavras, novos conceitos, essa cadeia de significantes que muitas vezes o sujeito traz, fixas, enraizadas na sua história, e a gente tenta, de alguma forma, mudar o sentido, mudar o significado para essa pessoa através da sequência de significantes. Então, a gente, através dos erros, dos equívocos, dos enganos, dos xistes, a gente consegue colocar palavras diferentes nessa cadeia de significantes para que o sujeito consiga ver um novo sentido nessa mesma cadeia ou numa cadeia diferente e assim passar a enxergar a vida e os significantes que a vida lhe apresenta de uma forma diferente e menos patológica ou menos adoecedora, né? Então, nesse sentido, voltando para o assunto do imigrante, a gente pode imaginar como é difícil para o imigrante estar inserido em um lugar, em uma cultura que não é a sua e que muitas vezes ele não entende as palavras que são ditas, as palavras que são faladas naquele contexto, as pessoas estão ali conversando, falando, rindo e você não está entendendo o que as pessoas estão falando muitas vezes. E isso, de uma certa forma, desestrutura o sujeito, porque o ser humano tem a sua raiz na participação real, ativa, em uma cultura, numa existência, numa coletividade que conserva viva certos tesouros do passado, perspectivas de futuro. O ser humano, ele cria as raízes nesses contextos, e quando você está numa cultura que você não entende a princípio como a sua, você tende a ficar desenraizado, ou sem as suas raízes fixas em algum lugar. Então, uma saída possível para isso, que
a gente imagina seria essa pessoa, esse imigrante, no primeiro momento, lógico, óbvio, tentar continuar a sua terapia no país que vai lhe acolher. Se não faz ainda, procurar tentar fazer essa terapia e de preferência a terapia na sua língua materna, na sua língua natal. Né? Hoje existe uma facilidade muito maior com a tecnologia, então a pessoa pode estar em outro país e ter o seu terapeuta num país de origem, né? Porque muitas vezes fica mais fácil para o analisando colocar as suas angústias, as suas ideias para fora na sua língua natal. E a nova língua, por mais que a pessoa já esteja fluente, muitas vezes você vai tentar de alguma forma excluir ou omitir consciente ou inconscientemente algumas ideias que seriam interessantes serem colocadas no site analítico, né? Então, o nosso conselho é que você realmente faça a sua terapia e faça a sua terapia na língua materna. E assim a gente consegue, eu tento pelo menos ser um pouco mais feliz nessa vida imigratória.